Hoje é 21 de dezembro de 2017, é quase Natal, é quase Ano Novo. Os velhos advogados têm um martírio, um karma e um castigo. Como são testemunhas maiores do que já foi, é muito difícil alguém mais antigo do que este velho flibusteiro da advocacia criminal. Devem saber mais do que os outros, porque lá pelos idos de 64 já estavam na trincheira, lutando contra alguém e sempre lutando contra alguns. Em princípio, a advocacia brasileira era a favor da queda de João Goulart e depois precisou vestir as becas para lutar contra a ditadura que se impunha à nação. Este advogado já era grandinho naquela altura dos acontecimentos, portanto sabe muita coisa. Este advogado, no dia seguinte ao assassinato de Vladimir Herzog, apresentou um fugitivo ao DOI-CORT, porque o defunto estava a proteger o moço que voltava de Salvador, Bahia, onde estava escondido. Já se vê, portanto, que nós sabemos bastante coisa, conhecemos muitos pormenores do passado e podemos dizer algumas particularidades e contar algumas preocupações. Este advogado já sustentava no Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo Tribunal Federal se acostava no Rio de Janeiro. Foi amigo de Evandro Lins e Silva, teve o privilégio de ser amigo fraterno de Evandro Lins e Silva, conheceu bem Vitor Nunes Leal, foi o único a votar em Sepúlveda Pertence, quando Sepúlveda Pertence cometeu a imprudência de ser candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, pré-candidato à Ordem dos Advogados do Brasil, o único conselheiro de São Paulo a votar em Sepúlveda Pertence foi este antigo criminalista vetusto, visualizador da história política da nação. Dentro desse contexto, este advogado pode fazer um pandan, uma comparação entre o Supremo Tribunal Federal de antanho, lá da expropriação de Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima, e a Suprema Corte de hoje. Lá as coisas eram discretas, fechadas, contritas, pundonorosas. Hoje, as decisões da Suprema Corte são disputadas abertamente, com o povo a ver tudo e a ver o todo e a perceber a plenitude nas telas da televisão. Aquelas características que os ministros da Suprema Corte tinham de quase divindades estão cedendo passo ao fenômeno dito transparência, expondo-se os ministros do Supremo Tribunal Federal e as ministras à luz do dia, mostrando suas qualidades, seus defeitos, suas vaidades, suas prudências, seus excessos verbais, a partir inclusive de Joaquim Barbosa, que mereceu tanta atenção do povo brasileiro a ponto de ser apontado como possível candidato à presidência da República. Este velho criminalista não gostava de Joaquim Barbosa enquanto ministro, e não gosta dele enquanto advogado, independentemente das qualidades que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal
tiver. Mas isto é coisa que não merece maiores comentários. Diga-se que o Supremo Tribunal Federal hoje, composto embora por excelentes criaturas cultas, com qualidades imensas, corre o risco seríssimo de perder o Supremo Tribunal Federal aquela característica que transformava os ministros em quase divindades, porque eram aqueles a expender, em última ratio, a vontade da justiça. Hoje nós vemos os ministros, cada um deles com o seu temperamento, com a sua personalidade peculiar, debatendo reiteradamente, acremente, seus pontos de vista, com uma pontinha de vaidade talvez, com muita acritude, por certo, e com extremações que levam, inclusive, a que se tenha receio do que pode acontecer mais tarde. E, obviamente, o povo tem simpatias, tem preferências. Este velho criminalista, com todo o respeito que tem por todos, e com todos os possíveis defeitos que se pode eventualmente colocar na figura de um ou outro, este criminalista gosta do ministro Gilmar Mendes. Com todas as suas extremações, todas as suas possíveis extravagâncias de linguagem, o ministro Gilmar Mendes tem a simpatia maior deste advogado, que tem também uma certa dose de simpatia pelo ministro Barroso, não pelo que ele é hoje, não, mas pelo trabalho que desenvolveu, se não se engana, o pensamento deste velho advogado criminal que ele desenvolveu em defesa de Battisti, na extradição deste italiano refugiado no país. Foi um trabalho muito bonito, um trabalho de advogado, sim. E é como advogado que este antigo criminalista vê o ministro Barroso hoje. Gosta muito de Celso de Mello, que é o decano, pontificando ainda quando quer nos combates das disputas intelectuais que se fazem no Supremo Tribunal Federal. E tem uma certa dose de preferência também pelo ministro Marco Aurélio, que não é seu amigo. Nenhum deles estreita laços físicos com este advogado, além dos 20 metros que separam a tribuna da defesa do assento de cada qual. Lembrando ao Supremo Tribunal Federal que há 1 milhão de advogados, 1 milhão de advogados no Brasil, esperando que a Suprema Corte dê à advocacia aquilo a que ela tem direito, ou seja, o direito de um advogado colocar sua beca honrada e falar sentado à Suprema Corte, como advém de estatuto da advocacia, que é a lei federal em pleno vigor. É uma lembrança que esse advogado há de fazer à Suprema Corte como aquela mulher que, mesmo enquanto estava para ser enterrada, gritava a sua vontade àqueles que ficavam no chão. É preciso que a Suprema Corte nos dê aquilo que nós temos o direito de ter, ou seja, a prerrogativa de falarmos sentados e quando quisermos nas sustentações orais. Dito isto, este advogado, de um lado,
tem elogios a fazer, porque o fenômeno da transparência deixa o juiz mais perto do povo. Tem recriminações a fazer à justiça, porque o Brasil hoje é uma terra onde o fenômeno acusatório se transformou em fenômeno inquisitório. Nunca se deu ao Ministério Público, na história da nação, poder tão grande quanto aquele que a instituição está a usar hoje, e às vezes usando muito mal, além dos tamancos e com uma certa dose de tibieza do Poder Judiciário, que não consegue coibir as extravagâncias de alguns membros da instituição. Dentro do contexto, com a transparência, com a preocupação que se tem em relação à perda da blindagem que a Suprema Corte está progressivamente a concretizar, enquanto praticamente despe a toga e se expõe ao povo com seus defeitos, com as suas deficiências. Isso tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, o futuro é que há de dizer. E para que se termine esta locução que já vai longe, este advogado deseja à Suprema Corte muita saúde física para aguentar o trabalho que o Supremo Tribunal Federal vem tendo, e deseja aos advogados um pouco menos de paciência na expectativa de que lhes deem o assento merecido. E que o ano novo venha bem e la nave vá, sigamos o nosso caminho.